Boa noite, igreja. Que a paz e a graça esteja com todos, amém? Que bom que você veio. Tenho certeza que Deus preparou para você uma palavra. Ele me entregou essa palavra não faz muito tempo. E eu tenho certeza que toda palavra que Deus direciona, existe um público também preparado para ouvir ela. Tenho certeza que você vai sair daqui nessa noite diferente da forma que você chegou. Principalmente a sua fé, ela vai sair diferente. Ali eu cheguei falando que a paz e a graça, né? Aprendi agora que em hebraico é shalom. Então, quando a sua esposa ou o seu cônjuge estiver nervoso, não fala paz para ele, faz shalom. Daí ele vai ficar mais tranquilo, shalom. Não vai entender nada, agora vai entender, né? Porque sabe. Shalom para ti, a paz. Amém, gente? Então, nós precisamos ter uma fé que ela faz crer sem duvidar, porque muitas vezes a gente vem à igreja há algum tempo, a gente pode estar à igreja há anos, mas a gente ainda pode estar com dúvidas dos resultados que Deus pode promover para nós, através da nossa obediência. A recompensa da obediência é a bênção de Deus. Efésios 1:3, a palavra diz que já está tudo disponível para nós, e para isso baixar sobre a nossa vida, sobre as três áreas da nossa vida, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. Então nós já somos abençoados. E o que impede dessa bênção descer sobre nós, que está na região celestiais em Cristo? O que impede é a nossa dúvida. Muitas vezes a gente ainda, Deus já mostrou, Deus já deu uma visão, Deus já falou para a gente, e a gente ainda não se convenceu, a gente ainda está em dúvida. De repente é na vida material que você tem uma dúvida hoje, de repente é na sua família, de repente é no seu ministério, de repente é no seu chamado, porque a vida espiritual, gente, é a vida mais importante que nós temos, e é a área mais importante que todos nós temos. Porque a nossa vida espiritual, ela vai nos levar à eternidade, é além dessa vida terrena. Então nós devemos ter o cuidado com a vida espiritual da mesma forma que a gente cuida do nosso trabalho, da mesma forma que a gente cuida da nossa família. Então nós temos que ter esse cuidado, porque quando a gente não tem o cuidado devido com a vida espiritual, as dúvidas começam a surgir. Deus já falou algo para mim, Deus já falou algo para você, mas a gente ainda fica esperando mais um tempo e atrasando aquilo que Deus já falou para cada um de nós. E aí eu pergunto para você que está aqui, você que está na sua casa, você que está na sua casa nessa noite recebendo a palavra também, porque ela também vai transformar a sua vida. Você já percebeu que gente que tem fé e tem bons resultados? Você já percebeu isso? E tem gente que tem fé e não tem nenhum resultado. A palavra, ela vem a mesma para todos, mas porque as pessoas têm fé, todas elas, mas os resultados são diferentes na vida delas. É igual na escola, o professor ele traz o mesmo ensino para todos os alunos, e traz a prova também daquele ensino, e todos nós somos provados de acordo com aquilo que a gente vai aprendendo. Deus não vai permitir uma prova para mim e para você de acordo maior do que a nossa capacidade de superar. Mas quando a gente não aprende com o ensino, quando a gente não leva a sério a palavra de Deus, a gente acaba ficando, quando vem a prova, a gente vai ficando para trás. A gente vai dizendo ainda, eu tenho fé, eu estou aqui na igreja, eu estou servindo, eu estou já há anos já congregando, mas os resultados não aparecem na vida da gente. A gente fica muitas vezes olhando, por que aquele tem resultado, porque eu não tenho? E Deus chamou você aqui nessa noite, não é para você mais olhar os resultados na vida dos outros. Deus quer trazer os seus resultados que Ele tem para você, amém? Deus tem promessas para mim e para você. Então a nossa fé, ela não pode ser somente pelos resultados que os outros têm. Mas se Deus está fazendo na vida do outro, Ele pode fazer na minha. Não, Deus ele quer fazer na minha vida e na sua, nessa noite. Mateus 7:24, um texto muito conhecido, que todos nós conhecemos. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha.
O que é a fé, gente? É quando eu ouço a palavra e quando eu coloco em prática, isso é fé. Ouvir somente não vai gerar o resultado que eu quero chegar. Somente eu estar aqui nessa noite, ou você estar na sua casa, não vai levar você aonde você quer chegar, aonde que Deus disse que você iria chegar já para você, aonde que Deus deu uma visão de repente para você do que você teria e do que você seria. Então muitas vezes existe esse engano, a gente sabe de cor esse texto, mas o que a gente está praticando desse texto, gente? Então hoje o tema da mensagem é elevar a nossa fé. Todos nós precisamos elevar a nossa fé de nível. Isso nós precisamos todos os dias, porque esse prédio, ele tem um fundamento, de acordo com a altura dele. O fundamento, ele é proposto de acordo com aquilo que ele ia crescer para cima. A nossa vida e a sua vida, a minha vida e a sua vida, se você quer crescer, você precisa de fundamentos. E um dos fundamentos para você não ficar limitado, até mesmo dentro da igreja, você precisa cuidar da sua fé. Você precisa fazer a sua fé passar os níveis, aumentar os estágios dela. Isso é muito importante. Então a prática da palavra é o desenvolvimento da prudência sobre os valores da vida. E hoje o perigo que nós vivemos são as meias-verdades. A meia-verdade na minha vida ou na sua vida, ela é pior do que uma mentira. Eu venho à igreja, eu ouço a palavra, eu faço parte do hall dos membros, eu estou no PA, eu estou servindo, mas o porquê eu estou aqui nessa noite? Quando eu e você saímos da nossa casa, a gente tem que ter a certeza que Deus vai dar a direção que a gente precisa, que Deus pode trazer a cura que eu preciso, que Deus pode transformar a minha vida e não a vida do meu cônjuge só. Porque às vezes, muitas vezes, se você olhar para a sua vida, de repente você está aqui nessa noite por causa que o seu cônjuge está. E essa fé atrapalha você de você crescer. De repente você está aqui nessa noite porque o seu filho está aqui. E isso não é isso que Deus quer de nós. Deus quer falar conosco nessa noite individualmente. Sabe o que é isso? Individualmente. A fé é individual. A salvação, gente, é individual. Se eu quiser ir para o céu e se eu não estiver de acordo com aquilo que Deus pede para mim, eu não vou poder me pendurar na Rosângela para querer ir para o céu, se ela for. Entendeu isso? Então eu preciso cuidar da minha fé individual, eu preciso ter fé para mim. Eu preciso acreditar daquilo que Deus tem para mim. Eu não posso acreditar na fé do outro, eu tenho que olhar para a minha fé. Então, se todos nós quisermos construir uma vida sem fracasso, sem derrota, nós precisamos praticar a palavra de Deus. Porque os fracassos, as derrotas, os prejuízos, as perdas, têm tudo a ver com aquilo que nós ouvimos já e nós não praticamos. Pode ver, eu sabia e aconteceu isso. A gente já ouviu da palavra, mas a gente não praticou. Com verdades que já nos foram apresentadas a nós, e nós não levamos a sério. E isso serve para todas as áreas, começando pela minha vida. Quando a gente não leva a sério aquilo que Deus está falando, você deixa de ter o resultado naquela área. E aí você queria ter o resultado, porque você vê o resultado acontecendo nas outras pessoas. Mas a pessoa está levando a sério a prática. Eu acho que é Tiago 1,22 que fala que é um engano a gente ouvir e não praticar. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Gente, é um engano se eu ouvir a palavra de Deus e eu não praticar. Se eu não colocar em prática a minha vida material, vai ser um engano. Se eu não colocar em prática a palavra de Deus da minha família, vai ser um engano. Se eu não colocar em prática a palavra de Deus no meu trabalho, na minha empresa, vai ser um engano. E isso eu falo individualmente. Você, cada um, eu, você, individualmente. Porque Deus, Ele dá a medida para todos da fé. Só que muitas vezes a gente está usando muito pouco essa medida que Ele está dando. E quando a gente usa pouco, a gente também vai pouco para frente, a gente não avança na vida. Eu lembro uma vez, quem se lembra da época que vinha elefante no circo?
Quem é dessa época? Na esquina da minha casa vinha um circo sempre num campinho lá. E tinha um pé de cinamomo, aqueles lá, e sabe aqueles que tem as bolotinhas, né? Eles amarravam aquele bichão naquela coisinha bem fininha. E eu pensava, mas como é que esse elefante é tão boboca que ele não sai daquela árvore, com aquela árvore carregando nas costas? Daí eu perguntei uma vez, quando eu estava jogando bola lá, tá, mas como é que esse bicho não escapa? É que a gente ensina eles desde pequeno, ali amarrado. E quando eles são pequenos, realmente eles não tinham força. E aquilo ficou na mentalidade deles sem força, para ele poder tirar do lugar aquela árvore. E na nossa mentalidade, que nós muitas vezes fomos ensinados a não cuidar da nossa fé e não avançar na nossa fé, a gente está limitado ou está preso em alguma coisa. Isso nos prende de nós avançar, de nós chegarmos na promessa que Deus tem para nós. Pode olhar para a cara do seu irmão do lado e dizer, ó, Deus tem promessa para você hoje de noite. Amém, gente? Não vai ser para o culto de quarta, nem da ceia, é para hoje. Deus quer falar com você e comigo individualmente, é para hoje. Você entrou por aquela porta de uma maneira e você vai sair com outra maneira, de outra forma de olhar a fé. Porque eu e você, nós precisamos avançar, nós precisamos aumentar a nossa fé, porque a medida da fé existe. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:3. Só a parte B lá, ó. Tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, se eu vou usar pouco a minha fé, eu vou ter pouco resultado, eu vou ser um homem de pouca fé. Mas se eu usar bastante a minha fé, eu vou ser um homem de bastante fé, eu vou ter bastante resultados. Porque a fé não é eu ver para crer, a fé é eu crer para ver. E isso é um engano muitas vezes. A gente vem em igreja e a gente vê só na vida das outras pessoas. A gente não consegue ver o resultado da nossa vida. Porque a gente está limitando o que Deus pode fazer. Porque nós não estamos avançando de nível, de estágio, a nossa fé. A medida é igual para todos, mas depende de mim e depende de você aumentar a sua fé. De você tomar decisões por fé, e isso é fé. Então eu quero falar 3 níveis, quero terminar a mensagem no máximo 8h30. 3 níveis de fé, e você olha em qual você está hoje, que eu já olhei para mim, qual que eu estou hoje. Primeiro nível da fé, você acredita porque os outros acreditam. Gente, esse é o primeiro estágio da fé. Você pode estar aqui nessa noite porque alguém convidou, porque alguém acredita, porque alguém tem fé, mas você não pode de maneira alguma continuar nesse estágio. Você não pode de maneira alguma, de forma alguma, estar aqui há tempo já na igreja acreditando porque o outro acredita. Você precisa acreditar para você mesmo. Esse estágio aqui é limitante. Eu lembro quando eu cheguei na igreja há 12 anos atrás, quando o Giovanni me convidou para vir na igreja, eu estava com as minhas 3 áreas da vida que eu precisava melhorar. Não era uma nem duas, eram as 3. E no início ele me deu o suporte. Mas depois eu precisei entender que eu tinha que acreditar para mim. Eu não podia vir na igreja por causa que ele me convidava só. Eu tinha que acreditar que assim como a vida dele mudou, a minha vida também podia mudar igual. Porque às vezes a gente está vindo à igreja, eu venho na igreja porque a Rosângela me convidou. O pastor Ronaldo veio na igreja porque a Ani convidou. E a gente está vindo na igreja e a nossa vida não está mudando, e às vezes a vida da Ani ou da Rosângela está mudando. E Deus quer mudar a sua vida, a sua fé. Ele quer apresentar para você nessa noite o que Ele tem e o que Ele escreveu no livro da vida para você. Por isso que a fé é um fundamento, gente, que faz você crescer para as 3 áreas da vida. E se você quer crescer, você precisa ter fundamentos, porque senão isso vai limitar a gente. Tipo, eu estou aqui nessa noite porque todo mundo está fazendo. Todo mundo diz que é bom vir à igreja. Todo mundo, se eu perguntar, diz que é de Deus. Mas aí eu pergunto para você, por que os resultados têm acontecido diferente? Se Deus quer abençoar a todos. E porque muita gente daqui a pouco está vindo à igreja, porque muita gente vai à igreja. Lá em Êxodo 12:40, o segundo livro do Pentateuco que Moisés escreveu,
Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. O povo de Deus estava escravo no Egito por 430 anos. Era o povo de Israel. Quando você ouve povo de Israel, é povo de Deus. E aí, nós olhando, sabe quantas pessoas estavam com Moisés? Em torno de 2 milhões de pessoas estavam com Moisés, seguindo um só homem. Essas pessoas estavam seguindo Moisés. O povo de Israel sai do Egito, seguindo Moisés, e essas pessoas tiveram fé ou não, para sair do Egito em direção à terra prometida. Tiveram fé ou não? Tiveram fé. Elas tiveram fé. Mas por que elas não chegaram na promessa? Por que elas não chegaram no destino? Por que elas não avançaram? É igual você sabe a visão que Deus deu para você, você tem um caminho para seguir até o seu alvo, e por que muitas vezes você sabe que é lá o caminho, e em algum momento você vem para cá para o lado? Esse é o primeiro estágio da fé. Eu não posso estar aqui porque eu estou seguindo pessoas. Eu não posso ter a minha fé pela fé de outras pessoas. Isso vai limitar o resultado na minha vida. Você acreditar porque todo mundo está acreditando, só tem um benefício na vida. Sabe qual? É você sair do lugar. Você saiu da sua casa hoje e você está na igreja. O povo saiu do Egito e ficou no deserto. Olha como isso é forte, gente. Olha a palavra que Deus está entregando para nós nessa noite. A gente acreditar somente por causa que os outros estão acreditando. Eles estavam acreditando e seguindo Moisés, porque Moisés, ele tinha certeza que ele ia chegar na terra prometida, que ele ia sair do Egito, que ele ia passar o deserto, e o povo estava indo atrás dele, igual a gente muitas vezes. Eu estou aqui por causa de alguém, estou aqui por causa do pastor Ronaldo, por causa do pastor Jair, por causa de alguma pessoa. Gente, isso aí não vai levar a gente aonde que Deus quer levar. Eu estou aqui porque eu sei que se eu sair da minha casa hoje, no dia 30 de maio, eu sei que essa dor que eu estou pode sair quando eu chegar lá e acreditar e crer, eu não duvidar. Você crê nisso? Por que muitas vezes parou de acontecer os milagres na igreja, os resultados, as transformações? Porque as pessoas deixaram de crer. Elas pegaram uma religiosidade, a religiosidade é aquele engano. Eu estou à igreja, mas eu não vejo o resultado. Eu estou vendo o resultado na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. E aí tem muita gente que se move pelo estágio 1, por esse nível 1. Eu foco porque todo mundo está fazendo. Eu quero que você comece a vir aqui, gente, e você comece a viver os sonhos que Deus tem para você viver. Isso não é evangelho triunfalista, isso é o evangelho que a palavra de Deus promete. Se eu crer e sem duvidar, as coisas vão começar a acontecer na minha vida. Se eu vir aqui determinado, olha Deus, fala comigo, eu preciso de uma resposta tua. Eu preciso que tu possa agir, eu não consigo mais fazer nada nessa área. Você vai ver o agir de Deus. Mas como Deus vai fazer algo na minha vida se eu duvido? Gente, quando eu cheguei na UTI com o Covid, foi muito difícil. Fiquei uma semana ruim, não caí. Daí eu já saí dali, eu estava com a Rosângela até ali. Daí eu chego lá, tiraram a aliança, tiraram o relógio, tiraram o celular, botaram uma sacolinha, e botaram uma fralda em mim, fiquei lá sem nada. E passei por aquelas portas dentro daquela UTI fria. E eu disse, Deus, e agora? Eu não vou poder ver meu filho, não vou poder pregar, não vou poder estar na igreja, não vou poder ver a Rosângela, que lá não entra ninguém. Daí Deus disse assim para mim, ó, tu não está sozinho, eu estou contigo. Gente, eu tive certeza que eu não ia morrer mais. Os médicos do CAI estavam tudo desenganando, eu não sabia. Eu tinha certeza que quando Deus fala que eu estou contigo. Mas sabe quando Deus está com a gente? É quando eu tenho fé para mim. Não quando eu estou buscando a Deus aqui nessa noite, por causa que o outro me convidou, ou porque o meu marido está aqui comigo, ou porque meu filho está aqui comigo. É igual os filhos que são Joade. Como os filhos que são Joade vão ter a fé própria? Se eles virem só com a gente, eles têm que ter experiências com Deus, eles têm que ter vontade de estar aqui. Porque se eu não venho no Joade, daí o Otávio não vai querer vir, se ele não tem uma vida com Deus, se ele não vai ter experiência com Deus desde pequeno. Você entende isso? Igual muitas vezes, se o marido não está com vontade de vir, a esposa não vem. Porque a fé do marido limita a fé da esposa. E não pode ser assim.
A minha fé é individual, eu preciso avançar, eu preciso viver aquilo que Deus tem. E isso impede a gente, quando a gente começa a olhar dessa forma. Eu estou fazendo porque todo mundo está fazendo, isso é uma acomodação. Eu lembro que quando meus colegas da juventude começaram a se casar, daí foi ficando poucos, a gente também começa a pensar, agora eu vou me casar. Quem aconteceu assim? Começando a se casar também, tu também, Marcelo, né? Agora eu vou ficar para trás, eu vou me casar, mas nem era a hora, quem sabe, por que eu estava querendo me casar já? Nem era a pessoa preparada, e tanto é que deu errado. Porque não era a hora que Deus tinha, não buscava Deus ainda, não conhecia Jesus. E às vezes a gente está assim, a gente está fazendo as coisas porque todo mundo está fazendo. E isso está impedindo daquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua. Moisés teve essa fé de verdade. Eu vou sair do Egito, eu vou sair da escravidão, eu vou para a terra prometida. Tenha essa fé nesta noite. Quando você orar nessa noite, comece a ver já a resposta de Deus, comece a visualizar aquilo que você quer. Quem tem uma doença, comece a visualizar a cura. Quem tem um casamento que não está bom, comece a visualizar o seu casamento melhor. E comece a ser melhor para o seu casamento ser melhor. O meu filho, comece a visualizar o seu filho, e isso é fé. Porque às vezes a gente está dentro da igreja duvidando. Mas eu estou aqui, mas será que Deus pode botar a mão lá? Deus pode botar, se você crer. Se nós crer, Deus pode fazer todas as coisas. Eu acho que é Marcos 9, 23, eu não peguei esse texto. Se podes, disse Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Diga tudo. Diana, está fraco, está duvidando já. Diga tudo. É possível aquele que crê. Amém, gente? Então não tenha dúvida, é possível sim. Mas como está a sua fé? 2 milhões vieram com ele, porque ele estava fazendo. E por que eles vieram? Eles vieram pela fé de Moisés. Por qual fé você está aqui nessa noite? Por qual fé você que está assistindo, você está? Eles vieram para ir até a terra prometida pela fé de um homem, pela fé de Moisés, 2 milhões de pessoas. Êxodo 15, 24. O pastor fala horário, nunca consegue terminar a mensagem quando fala, né? Está falando com o pastor Ronaldo. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, o que beberemos? Quem ficou reclamando o caminho todo, gente? O povo. Porque acreditaram no que Moisés estava fazendo, mas não acreditaram neles. Quando a gente está na igreja, acreditando nos outros, a gente começa a reclamar, porque a gente começa a ver o resultado na vida dos outros e não vê da gente. Isso é muito forte, gente, isso é sério. E eu digo para vocês que em torno de 50% hoje está no nível 1 da fé. Eu estou aqui porque o fulano veio comigo, porque alguém me convidou. E aí você não está conseguindo ver o resultado que a palavra diz. E aí você começa a reclamar porque está acontecendo na vida do outro e na sua ainda não. O estágio 1 da fé, as pessoas fazem porque todo mundo está fazendo. E as pessoas que mais dão problema são essas pessoas que não têm resultado nenhum. E pior que muitas vezes elas dizem que são de Deus, mas elas estão tendo um engano, porque elas não estão praticando, elas não estão vivendo uma fé para elas. Porque se a gente não tiver uma direção própria, não tiver uma opinião própria, você precisa ter uma experiência com Deus. Gente, lá na UTI eu vivi uma experiência com Deus. Quando ele disse assim, tu não está sozinho, eu estou contigo. Quem precisa mais do que Deus no momento desse? Quem precisa? Você precisa ter essas experiências com Deus, que eu estou falando aqui. O nível 1 não deixa você ter experiência com Deus. Porque a gente faz, porque todo mundo está fazendo, e isso a gente tem uma mentalidade de sobrevivente. A gente sobrevive, a gente só sobrevive. E quando você faz porque os outros estão fazendo, você não aguenta o processo. Porque qualquer nível de fé vai necessitar do esforço meu e seu, pode ter certeza disso. O nível 1 de fé vai precisar do nosso esforço. Aquele povo no deserto, ele necessitou de se esforçar. Mas o que eles acharam melhor? Reclamar. Porque eles não acreditavam, eles começaram a duvidar.
E isso é uma coisa contagiante. Sabe quando alguém dentro de casa, da nossa casa, começa a duvidar daquilo que Deus pode fazer? Isso contagia a gente se a gente não cuidar? Deus deu uma visão para você, e você sabe que é isso que Deus falou com você. Você tem uma experiência com Deus, mas o nível de fé da pessoa que está junto na sua casa está menor, está no estágio menor. Isso vai limitar o seu lar. Isso vai limitar a promessa de Deus, vai limitar o sonho de Deus. Por isso que é importante individualmente a gente estar ultrapassando os níveis de fé, para que a gente não pare no meio do caminho, para que a gente possa ver realmente, não sobreviver, mas viver aquilo que Deus tem para nós. Amém, gente? Deus tem coisas grandes para você, as promessas que Deus diz para você vai se cumprir, você precisa crer nisso, você não pode duvidar disso. Lá em Mateus 11:12, foi o que o pastor Ronaldo disse, desde os dias de João Batista, o reino de Deus, o reino de Deus, que é o governo de Deus, é tomado por esforço, é força para se apoderar. Todos os dias você precisa de força para você manter a sua fé. Todos os dias você precisa de força para manter o seu alvo, porque tem a voz de Deus, tem a minha voz e tem a voz do diabo. Sabia disso? 3 vozes falam no nosso ouvido o dia inteiro, e a gente tem que saber discernir qual voz eu vou responder, porque daqui a pouco você não está sabendo lidar com as vozes, e essas vozes impedem você em algum momento, ou a pessoa que vive com você não sabe lidar com essas vozes, porque daqui a pouco estava com fé, daquilo que Deus disse que seria, daqui a pouco já não sabe mais, será que é isso mesmo? Não, mas Deus está mudando, não, mas isso aqui aconteceu agora. Tem que continuar andando, gente, de acordo com aquilo que Deus falou, porque a promessa de Deus, ela é o tempo de Deus, Deus faz do jeito dele. A gente gosta muito de fazer a nossa fé do nosso jeito. Eu lembro aqui, eu vi a mãe da Aurora, está aqui. Onde é que está a mãe da Aurora? Jonas está ali também. Me chamaram para mim orar, tinha recém-nascido, estava mal no centenário, e eu tinha culto na harmonia. Eu disse, pastor Ronaldo, tem como tu ir lá orar? Pastor Ronaldo, tem, está cortando o cabelo, né? E tinha cabelo? É que nem eu corto, mas não tem. É igual. Falar que os pastores estão todos sem cabelo, né? Então, até o pastor ali, ó, da praia está sem cabelo. Faz tempo. E aí, eu falei com o pastor Ronaldo, eu posso. Daí estou indo com a benção para casa para tomar banho, para ir para o culto. O Espírito Santo disse assim, ó, eu não mandei tu mandar o pastor Ronaldo ir, eu mandei tu ir. Bah, fiquei inquieto dentro do carro de um jeito. Eu disse, pastor Ronaldo, eu vou ir. Eu, pastor, tá, mas que confusão essa aí, era para mim ir, agora é para mim. Vou ir lá, pastor, vou lá orar. Cheguei no hospital, né, estava a Milena, esqueci o nome da comadre lá agora. E aí, piorou a menina quando eu cheguei. Daí eu queria orar, esperei lá uns 40 minutos, pode ir embora que tu não vai poder orar. Deus, tu mandou vir orar aqui, eu não posso orar? Não, eu só queria ver se tu tinha fé que se tu chegasse aqui ia mudar o quadro dela. Pode voltar para casa que eu estou fazendo a ação. Bem assim veio a voz assim. E aí eu, como humano, eu pensei assim, ó, no outro dia eu vou lá orar pela menina. Fui lá no outro dia, na sexta-feira de manhã. Cheguei lá, esperei até as 10h30. Nada, não vai poder entrar para orar. Tá, Deus, agora eu desisto. Eu sei que é contigo mesmo. Não, tu veio de novo, mas é eu que estou fazendo. Diante da medicina não tinha mais jeito, está aí a mãe e o pai. O que aconteceu? Pela fé, a Aurora está aí grande e bonita, está aí na rede infantil hoje. Está entendendo? Que não é do jeito que a gente quer que vai acontecer as coisas na nossa vida. Deus vai fazer do jeito dele. Ele trabalha de diversas formas, não é como você quer, não é como eu quero. Eu queria ir lá orar e a guria ficasse curada. Deus curou a menina, mas foi do jeito dele, não foi do meu jeito. Deus quer fazer na sua vida individual do jeito dele, não vai ser do seu jeito. Êxodo 16:2. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. E o 3, disseram-lhes os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Então eles começaram a murmurar, eles não aguentaram o processo. E muitas vezes a nossa dúvida faz isso, a gente começa a reclamar.
Porque a gente está fazendo, a gente está vindo à igreja por causa dos outros. E aí a gente começa a reclamar porque a gente não está vendo acontecer as coisas. Eles começaram a jogar na cara de Moisés, e esse é o problema de se mover pela fé dos outros. Muitas vezes a gente se torna uma pedra. Imagina se eu venho, quando o Giovanni me convida, e eu continuo movido pela fé dele, e a minha vida continua na mesma coisa, se eu não começo a ter fé para passar por esse nível. Eu ia começar a reclamar para ele, tá, mas Deus está fazendo na tua vida, não faz na minha. Eu precisei começar a praticar a palavra, a começar a andar com Deus, a buscar a Deus, para a minha fé. E aí Deus começou a atuar, gente. Te garanto que 12 anos atrás você jamais imaginaria que eu estaria aqui, nem eu, como eu estava quando eu cheguei na igreja há 12 anos. Mas Deus pode transformar, mas você precisa passar o estágio 1 da fé. A única vantagem do nível 1 é que você sai do lugar, mas quando você sai, começa a ficar mais difícil do que fácil, porque o deserto foi difícil. Sabe por que o deserto foi difícil para esses 2 milhões? Porque faltava a fé própria, faltava a fé individual de cada um deles. Por isso o deserto é difícil. Sabe por que muitas vezes a gente está dentro de casa, a gente está vivendo no deserto, em alguma área da vida? Porque a gente está vivendo pela fé do outro, e a gente tem que viver a nossa fé própria. Isso é você passar o estágio 1, isso é você vencer. E esse muitas vezes é o problema, que a gente não anda. A gente tem que andar para frente, mas não pode andar olhando para trás. Gente, andar para frente olhando para trás vai bater o carro. Pode ter certeza. E aí o pastor Ronaldo vendia a Malve junto. Daí ele estava atendendo em Triunfo. Eu fui lá, benção, pegar uns pintos para ela. Sabe aqueles pintos grandes na pecuária? Fui dar uma ré, dei uma ré num carro parado. Eu nunca fui bom de ré, não. Boto o carro de vocês perto do meu, tá? Porque desde que eu vim para a igreja, eu disse, agora tu começa a dar para frente, não anda mais para trás. Eu nunca fui bom de ré, a benção está sempre me cuidando quando eu vou dar ré. Esse dia eu levantei o espelho do na frente da minha casa, eu conversando com a benção e empinando o outro carro para cima. Te contei essa aí, pastor? Eu nem contei de vergonha. A benção falando no carro e eu levantando o espelho já para cima. Então, o pastor Ronaldo olhou para mim, mas o que tu fez aí? E daí veio os caras do posto, se manda, o cara é Uber, nem vai dar nada, não vai acontecer nada, se manda embora. E aí o pastor Ronaldo se olhamos assim, dá o telefone do cara, vamos ligar para ele. Ligamos para o senhor, lá chegou o senhor, olhou, dei uma ré, vim pegar uns pintos aí. E o cara olhou para nós, o que ele fez? Deu um abraço, pode continuar a viagem, pode ir embora. Tudo certo, que bom que vocês avisaram para mim. Não cobrou nada, não falou nada, mandou nós embora, eu não entendi até hoje. E pergunta se eu peguei os pintos. Quando eu olho o pinto, eu me arrepio já. Me mandei. Então a gente não tem como eu querer andar para frente olhando para trás. E hoje tem muita gente que está assim, está andando para frente, está vindo na igreja, mas só está saindo do lugar, sai da sua casa e volta para sua casa e não vê aquilo que Deus tem, a promessa, o resultado. Deus tem coisas grandes para você. Então, desses 2 milhões, quantas pessoas só entraram? 2 pessoas, Josué e Caleb. E ninguém acima de 20 anos entrou. Por que isso? Porque não tinha uma fé própria. Quando você sair da sua casa, mesmo que alguém está duvidando daquilo que você precisa, não pergunte para a pessoa, tem uma fé própria. Hoje eu estou indo na igreja porque eu preciso disso aqui, eu vou orar a Deus, eu vou clamar e Deus vai me responder. De repente não vai ser do seu jeito, vai ser do jeito dele. Mas Deus está operando, Deus está trabalhando. Segundo estágio, agora são menores, tá? Segundo estágio, eu acredito porque eu vejo. Primeiro eu acredito porque os outros estão vindo, porque está acontecendo na vida dos outros. Agora eu acredito porque eu vejo. Esse é o segundo estágio de pessoas que vêm à igreja. De repente a pessoa está na igreja, ela não acredita em nada, mas ela olha para o lado, ela vê Deus curar uma pessoa, ela vê Deus transformar um casamento, ela vê Deus transformar a vida material de alguém. Daí ela pensa, eu vi, não tem como falar que não foi. Eu vi o casamento daquela pessoa como estava e olha como está. Eu vi, eles estavam cada um com um taco e agora estão comendo, tomando chimarrão com chocolate. Eu sei que aqui em todos os casamentos ninguém briga. Eu sei que é tudo santo os casamentos. Não vou pedir para levantar a mão aquele que
Não tem briga dentro de casa, senão eu pedi para você orar por nós no final. Mas é shalom. Agora eu peguei. Tá nervosa? Shalom. Então, gente, esse nível 2 é porque você acredita porque viu ou porque ouviu. Isso limita você. Você acreditar porque todo mundo está fazendo, você só sai do lugar, vem da casa e vai para a igreja, vem da casa e vai para a igreja. Limita. Agora você acreditar porque todo mundo, porque você está vendo nas outras pessoas, limita você também. Muita gente que seguiu Jesus só seguiu porque viu ele fazer milagres. Lá em João 26, 24, coloca para nós. João 20, 24. Aí. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12 apóstolos, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não ver as marcas dos pregos das suas mãos, se eu não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Gente, nós estamos falando aqui de um apóstolo. Então, tu acha que não tem gente aqui dentro que duvida do que Deus pode fazer? Tem muita gente duvidando e por isso não está vendo. Quando você duvida, você está impedindo o que Deus tem para dar para você nesse ano. Pare de duvidar as coisas que Deus tem a curto, a médio e a longo prazo. Tem coisas que é grande. Sabia que quanto maior é aquilo que Deus vai dar para você, maior é a confiança que Deus tem em você? Por que eu falo isso? Deus não vai dar algo para a gente se perder na fé. Ele precisa confiar que se Ele der para você, você não vai mudar a sua forma, a sua fé. Por isso que Deus não deu ainda coisas grandes para algumas pessoas, porque se dá, aquilo ali vai ser maior do que Deus na vida dela. E aí? Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles, apesar de estarem trancados as portas. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, estava tudo trancado, mas Jesus apareceu, ó, Shalom, paz seja com vocês. E aí? E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui. Olha como Jesus conhece o nosso coração, conhece a nossa incredulidade. Gente, religiosidade e incredulidade são doenças espirituais. Nós não podemos ter essas doenças. Religiosidade, eu venho, saio de um lugar e volto e a minha vida é igual. Isso é religiosidade. Incredulidade, eu venho e não acredito que Deus pode fazer. Ter dúvida. E ele diz: pare de duvidar, ó. Pare de duvidar e creia, ele fala para Tomé. Ele conhecia o coração de Tomé. Por que ele não foi no meio de nenhum outro? Ele foi direto em Tomé. De repente Jesus precisa fazer isso hoje comigo, com você. Vir direto em nós e dizer: tu para de duvidar e creia. Que eu estou fazendo, você não está vendo, o processo é do meu jeito, mas eu estou trabalhando, eu estou construindo aquilo que você quer maior. E o 28? Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Ó, quando ele vê. Então Jesus disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Aqui Jesus estava ressuscitado já. E aí Jesus disse para Tomé colocar o dedo, não tinha cirurgião naquela época, que aí ia mudar. E aí Jesus diz: felizes são aqueles que nunca me viram. E esse é o problema do estágio 2. Não basta ver um milagre, a pessoa quer ser convencida. Gente, a gente está vendo, quem chegou aqui a curto prazo, está vendo que Deus já está trabalhando na família. Tu não precisa ser convencido que Deus já está operando. Você que já está mais tempo, você não está vendo o processo, mas Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está agindo, e você não está vendo o processo. Você não precisa pedir para Deus convencer você. O estágio 2 muitas vezes está limitando a gente. Tem gente que está olhando já o que Deus está fazendo e não está acreditando. Ah, mas isso aqui estava assim, Deus já mudou, mas não está acreditando. Já está acontecendo na vida dela e ela não acredita ainda que é Deus agindo. E esse é o problema do estágio 2, você quer ser convencido por aquilo que você já está vendo. E aí a gente fica limitando o poder de Deus sobre a nossa vida, porque o poder de Deus é grande, mas a gente limita ele com a nossa pouca fé. E aí Jesus conhece o nosso coração, como ele conheceu o coração de Tomé.
E aí ele fala, felizes aqueles que não me viram, mas creram. E aí a gente entra no estágio 3. Esse é o estágio que eu quero falar para você nessa noite, que você precisa chegar. Esse é o estágio que quando eu cheguei na UTI, eu tinha certeza que era a voz de Deus, que nada ia acontecer mais. Esse é o estágio que pode estar tudo contrário, mas você continua acreditando que vai mudar, que Deus está usando até o contrário para acontecer aquilo que Ele precisa. Às vezes a gente não está entendendo, então, mas por que isso? Mas isso aqui, depois ali na frente tu vai entender, se eu não tivesse acontecido isso, eu não estaria aqui hoje. De repente para você estar aqui hoje, para mim estar aqui hoje, com certeza, teve que acontecer muitas coisas, porque senão, jamais você veria eu estar aqui. Mas Deus, Ele vai fazendo o processo, porque eu não entendia, eu não conhecia a palavra, eu não conhecia Jesus. E aí a gente começa a ouvir a palavra, a gente começa a despertar, entendi, a minha vida está assim aqui, agora eu entendi por quê. Porque eu estou indo na igreja, porque o meu marido me convida. Mas por que ele está mais feliz que eu? Por que ela está mais feliz do que eu? Por que eu estou vendo o resultado na vida dos outros irmãos e na minha não? Porque eu estou olhando para o resultado dos outros e estou tendo a fé dos outros e não a minha. O que Deus quer dizer para mim e para você? Você precisa ter a sua fé hoje para acontecer aquilo que Ele tem para acontecer na sua vida. Estão pegando a mensagem, gente? Porque senão esses dois níveis que nós falamos antes derrubam a gente. Eles vão limitar a gente de nós viver aquilo que Deus tem. Lá em Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? E aqui, como é que era o nome dele agora? Me fugiu? Balaão. Balaque tinha pedido para Balaão ir lá e amaldiçoar os judeus. E Deus fala com ele no caminho, no momento do jumentinho, lá aparece o anjo, Deus fala com ele. E aí Balaque pede, se tu não pode amaldiçoar, pelo menos tu não abençoa eles. Olha que isso aqui como é o povo. Se tu não pode amaldiçoar, pelo menos tu não abençoa esse povo. E ele fala, Deus vai cumprir aquilo que vai. Gente, aquilo que Deus disse que você teria e seria, ninguém pode parar você. Maldição sem causa não se cumpre sobre a sua vida. Não precisa ter medo, amém? Continue com fé, Ele já falou e vai ser. Ninguém vai mudar. Romanos 4,18, olha aqui Abraão. E aí eu estou indo para o fim, gente. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. Olha isso aqui. Tudo contrário, mas contra toda a falta de esperança, ele creu em esperança, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, estava tudo ao contrário, contra toda a esperança ele creu, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim ele não duvidou. Gente, não duvide. Mesmo assim ele não duvidou, e nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Não duvide, não seja incrédulo, não dependa da fé do outro, para você ver o que Deus tem para você. Alinhe a sua fé com Deus, primeiro na vertical, e depois as coisas na horizontal. E eu cheguei na igreja, eu queria resolver aqui primeiro, e aí Deus me disse, não, primeiro eu tenho que resolver aqui contigo, e depois a gente começa a resolver as coisas por fora, amém? Primeiro é o nosso interior que Ele quer trabalhar, primeiro Ele quer falar conosco. Então, essa é a fé do estágio 3, eu vou fazer de ti uma grande nação. O que Ele quer dizer? Acredite sem duvidar. O versículo começa assim, contra toda a esperança, em esperança ele creu. Está tudo ao contrário, mas eu não preciso de um sinal para acreditar. Esse é o estágio 3. Está tudo dando errado, mas você não precisa de um sinal de Deus para acreditar. Porque às vezes a gente está tudo andando contra, e a gente quer que Deus responda com um sinal. Quando eu tenho essa fé do estágio 3, está tudo dando contra, mas eu não preciso desse sinal para acreditar.
Eu não preciso que Deus faça alguma coisa para eu acreditar. Mas eu preciso que acreditar. Abraão falou, eu acredito sem duvidar. Aquilo que Deus falou para mim, e aquilo que Deus falou para você, não duvide, vai acontecer. Amém? Só continue com a sua fé. Não dependa da fé do outro. Não faça como aquele povo no deserto que saiu do Egito. Porque quando a gente chega nesse estágio, a gente não é igual ao povo do Egito, de seguir os outros, ou de seguir Jesus por causa dos seus milagres. Daí quando você não precisa de nada para acreditar, o sobrenatural começa a acontecer na sua vida, sabia disso? Você não precisa mais de nada para acreditar. Se acontecer algo negativo, gente, amém. Eu lembro que eu estou no estágio 3 da fé, faz tempo, pastor. Estava com um casamento marcado, antes de conhecer a bênção. E aí com o pastor Cássio marcado o casamento. Quem não é casado que levanta a mão? Vocês estão com medo de levantar as mãos, quem não é casado? Levanta a mão bem forte para cima, quem não é casado. Agora, os mesmos, levanta a mão quem quer se casar. Amém. Deu mais gente agora para se casar do que antes. Não entendi nada. Não entendi nada, vai estar tudo certo. Quem não é casado, deu menos mãos. Quem quer se casar, deu mais mão levantada. E quando eu cheguei na igreja, eu queria me casar. Queria restaurar as 3 áreas. E aí, estava com uma pessoa que eu tinha conhecido, estava trazendo na igreja, coisa, daí marquei o casamento, tudo. Na semana do casamento, ela voltou para o ex. Pastor, não vou me casar mais. Eu disse, amém que tu voltou para o ex, porque isso aqui era do demônio que tinha mandado para mim. Sabe quando tu chega no estágio 3, se alguém diz não, tu diz, graças a Deus. Porque tu não tem dúvida mais que tu está com Deus. Que Deus está dirigindo o não das pessoas para ti. Entendeu? Tu não se afeta. Um tempo antes, sem fé, no estágio 1, me atirava na cama, pegava os Rivotril e se deitar. Eu olhei para aquela pessoa assim, que bom, que seja muito feliz, que Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz. Shalom. Gente, não tem como, quando a gente está no estágio 3, tu não está nem aí, se é não e está tudo certo, sabe? Não fica de mimimi. Porque quantas pessoas ficam de mimimi que não estão aqui hoje, quem sabe, por causa de alguma coisinha, um detalhezinho. Ou porque estavam com a fé do outro não vai segurar você de pé. Vai ser a sua fé que vai segurar você de pé. Daí quando eu conheci a bênção, eu disse, pastor, quero casar. Ele disse, agora é de verdade ou não? Meu pastor, não, agora vai. Então, vá para o estágio 13, eu convido você a ficar de pé, e glória a Deus que eu não vou atrasar o culto. Vá para o estágio 3, saia do nível 1, porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. O estágio 3, você não se preocupa mais, se Deus vai fazer ou não, não muda o que você pensa de Deus, você continua tendo fé. Vocês estão entendendo a mensagem? Você continua crendo, você não vai mudar o seu pensamento, fiquei em dúvida agora. Não, Deus está operando, Deus está melhorando. Ou seja, o estágio 3, nada mais te abala, você se torna inabalável. Nesse estágio você pode ter certeza que os resultados começam a acontecer aqui na terra. Porque a terra não suporta, gente, a sua fé. Sabia que não existe porta espiritual que não abra se você tiver uma fé dessa aqui? Inabalável. As coisas começam a acontecer. E você não vai entender, mas por que foi desse jeito? Deus jamais vai querer que seja do nosso jeito. Eu falei aqui já, para abrir o mar, foi Moisés que tocou no mar. Mas o mar ele não abriu aqui, ele abriu de trás para frente, para mostrar que é ele que tem o poder. Entendeu? Às vezes a gente quer, Deus, eu estou vindo na igreja, faz aquilo lá para mim. Mas Deus está chamando nós para dizer assim, eu vou fazer, mas vai ser do meu jeito. E aí de repente você tem um sonho, mas eu quero dizer para você, se o sonho não foi seu, que não foi Deus que disse para você, você pode ter certeza que o sonho de Deus é umas 30 vezes maior do que o sonho que você tem. Amém? É o meu sonho, não foi Deus que me disse. Então pode ter certeza, continue no caminho, continue valorizando cada expediente, valorize a escola, valorize o PA,
Esse ano, quando Deus falar com você, se batize. Não vai deixando para trás as coisas, porque isso vai impedindo o que Deus tem para você viver os sonhos de Deus. E eu quero nessa noite, quando eu orar agora, eu quero que você coloque a mão no seu coração, e eu quero que você tenha uma experiência com Deus, uma experiência de você sair da fé, estágio 1. Eu estou aqui porque todo mundo está vindo aqui no MBCV. Eu estou aqui nessa noite por causa que o meu cônjuge veio. Eu estou aqui porque o meu filho gosta da rede infantil. Não é isso que Deus quer. Deus quer ter, através do Espírito Santo, nessa noite, um contato com você diferente. Quando você diz assim, eu estou aqui por causa de ti. Ou pode ser que até hoje eu vim aqui por causa de alguém, mas hoje eu decidi, através dessa palavra, eu estou aqui por causa de ti, Jesus. E aí você vai ver acontecer o sobrenatural na sua vida. Você não vai só sair da sua casa e vai para a igreja, e da igreja para a sua casa. Você vai ver começar a mover o mundo espiritual, e você vê as coisas acontecendo, a porta se abrindo. Eu quero que você, quando você orar, você saia daqui no estágio 3. Que você pare de ver o que Deus está fazendo na vida dos outros, e você comece a olhar o que Deus vai começar a fazer na sua. Esse é o estágio 3. Então, quando você botar a mão no seu coração, eu quero que você memorize e veja aquilo que você quer. Sabe? Você que tem uma doença, coloque a mão sobre a sua doença se você conseguir. Comece a ver a cura. Comece a ver a cura, você chegar lá no hospital, os médicos falaram que era isso, mas olha aqui o que aconteceu. Comece a ver a cura, porque isso é fé do estágio 3. Você não vai mais para olhar, olha a fé do Jair, olha como mudou a vida dele. Não, vou olhar para a minha fé nessa noite. Eu não vou mais olhar a fé daquele povo seguindo Moisés. Vocês não vão seguir uma pessoa, vocês vão seguir Jesus. E é isso que vai trazer para você nessa noite o resultado. Você quer isso para você? Quer? Quer, igreja? Aí em cima, querem? Então, coloque a mão no seu coração e comece a orar e a falar com Jesus nessa noite. Comecem a ver a oração sua. Comecem a visualizar o resultado dessa oração. Comece a visualizar, se você tem um filho que está perdido, comece a ver ele restaurado, comece a ver ele aqui com você, comece a orar. Você que tem ministério, você que tem empresa, comece a ver os resultados que Deus tem para você. Comece a ver a resposta, comece a ver concluído. Você vai sair daqui no estágio 3 dessa noite. Obrigado, Jesus. Comece, fale com Jesus. Olhe os seus sonhos realizados, visualize isso. Obrigado, Jesus. Obrigado, amado Espírito Santo, pela tua graça que tem sido poderosa. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui, por tudo que o Senhor vai fazer nesta noite. Eu clamo a ti por cura nessa noite. Aqueles que estão com enfermidade, passe a tua mão da cabeça aos pés, trazendo a cura, a restauração da saúde, em nome de Jesus. Aqueles que têm sonhos, projetos, que a partir dessa noite o estágio 3 venha levar, conduzir, Pai, ao caminho novamente, para que possa estar se cumprindo na vida o projeto e o sonho. Em nome de Jesus, Pai, restaura casamentos dessa noite, famílias ao Senhor, dá uma fé, Pai, individual para cada um dos teus filhos, das tuas filhas, que eles não venham sobreviver somente, mas quando saírem do seu lar para estar aqui, eles venham ter experiências contigo a partir dessa noite. Em nome de Jesus, que a partir dessa noite eles não venham ver mais os resultados na vida dos outros, mas que os resultados venham chegar na vida deles dessa noite. Em nome de Jesus, Deus, e que eles possam testemunhar tudo aquilo que o Senhor está preparando, Pai, para eles, tudo aquilo que o Senhor está direcionando no ano de 2023, a curto, a médio e a longo prazo. Amado Espírito Santo, continua trabalhando do teu jeito, mesmo que nós não estamos entendendo, mas o Senhor está operando no nosso meio, o Senhor está trabalhando, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão endividados, dá sabedoria divina, Pai, através da fidelidade dos teus filhos, para que possam mudar esse quadro nesse ano, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.